Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociologia da Escola Empowerment. Nessa aula, nós iremos falar um pouquinho sobre o tema da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, que foram os principais assuntos e interesses para o desenvolvimento do estudo da sociologia. Então, nessa aula, nós iremos abordar a sociedade francesa e o antigo regime. Quando nós falamos do antigo regime, nós logo elaboramos um sistema pensando no composto que era organizada a sociedade lá no passado. Então, a sociedade ela tinha a sua caracterização com o clero, que fazia parte do primeiro estado. O primeiro estado, ele tinha privilégios e prestígios. O segundo estado, ele era composto pela nobreza. A nobreza, nobreza composta pelo segundo estado. A nobreza, por sua vez, também tinha seus privilégios e prestígios. E o terceiro estado, que era composto pela classe de camponeses, trabalhadores e também burgueses, né? Então, aqui nós temos os trabalhadores e burgueses que faziam parte do terceiro estado. Essa classe não tinha nenhuma participação política na sociedade. Então, eles tinham que cumprir com obrigações e pagamento de impostos. Então, esse terceiro estado era o que menos tinha participação na sociedade e direitos dentro desse antigo regime. Então, o que aconteceu? Como o terceiro estado representava a maior parte da população e também com pagamento de todos os impostos, acabou que o terceiro estado ficou sobrecarregado. Por quê? Desenvolvendo uma crise orçamentária na sociedade, também com a alta taxa de tributação, com condições de vida precária e fome. E isso gerou o quê? E isso gerou, então, a tal chamada Revolução Francesa. Quando nós falamos da Revolução Francesa, nós achamos que é algo muito distante, né? Porque a Revolução Francesa ocorreu entre os anos de 1789 a 1799. Durou 10 anos, tá? Então, o que marcou essa Revolução Francesa? Então, a Revolução Francesa, ela faz parte do quê? Das transformações políticas da sociedade, tá? Então, ela marca as transformações políticas da sociedade. Onde os trabalhadores e burgueses reivindicaram esses direitos, né, de participação e passou a fazer parte de uma monarquia constitucional, tá? Então, quando nós falamos em Revolução Francesa, nós vamos pensar o seguinte: qual foi o ano que ela aconteceu? Então, eu preciso ter conhecimento que ela durou 10 anos e que ela marcou essas transformações políticas da sociedade, tá? E quais foram essas principais transformações políticas da sociedade, tá? Então, ela marcou o fim do absolutismo. Deixa eu melhorar aqui.
Então, ela marca o fim do absolutismo e o fim do absolutismo, né? E esse fim do absolutismo é a separação religião e o povo, tá? Então, nós pensamos o quê? Lembra que nós falamos lá do Estado laico, né? A separação entre o Estado e a religião. Aqui nós temos o fim do absolutismo, que vai ser marcada, né, por essa separação de Estado e religião. Então, a Revolução Francesa, ela teve como lema, e isso nós nunca podemos esquecer, tá? Desse lema aqui, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o lema da Revolução Francesa foi liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o que as pessoas queriam, tá? O que as pessoas estavam reivindicando nesse período? Estavam reivindicando a participação política na sociedade. Então, qual foi o acontecimento desse período, tá? Então, o acontecimento desse período, ela marcou o fim do período feudal e o início da Idade Contemporânea. Por isso que nós falamos que a Revolução Francesa, ela é tão importante nos dias de hoje, porque o lema dela, ele se faz presente na nossa Constituição, tá? Então, quando nós falamos sobre o início da Idade Contemporânea, que é a nossa idade moderna, né, da idade moderna e contemporânea, nós estamos falando do momento que nós estamos vivendo, tá? Então, a Revolução Francesa, ela faz parte do quê? De um segmento revolucionário que busca as transformações políticas, a participação da população na sociedade, através do lema liberdade, igualdade e fraternidade, tá? É um lema iluminista, porque faz parte da nossa liberdade de pensamento, da nossa igualdade de vivências e da nossa fraternidade de sermos irmãos, vivermos uma paternidade, né? O nosso poder pátrio. E aí nós buscamos o que então? Vivenciar esse momento, dizendo que a Revolução Francesa, ela se faz presente até os dias de hoje. Já a Revolução Industrial, quando nós falamos de Revolução Industrial, nós estamos falando de algo que aconteceu não só lá no passado, mas de algo que continua acontecendo até os dias de hoje. Então, quando nós falamos da primeira Revolução Industrial, nós vamos pensar o que marcou essa Revolução Industrial, tá? Então, ela modificou as formas de produzir as mercadorias, né? De produzir mercadorias e produtos, e também transformou todo o cenário tecnológico. Então, a Revolução Industrial, o que ela marca? Tá? Deixa eu pegar aqui uma flechinha. Deixa eu colocar aqui isso, tá? Então, o que ela marca? Então, aqui nós temos uma vertente que ela é marcada pela modificação das formas de produção, né? E também do cenário. Opa, deixa eu puxar daqui. Cenário
tecnológico, tá? Então, quando nós falamos sobre esses conceitos aqui, automaticamente nós pensamos que a nossa sociedade, ela vive transformações, ela vive modificações, tanto nos sistemas de produzir mercadorias, como nas mãos de obras, nas formas que nós temos hoje de trabalhar, né? Então, tudo isso vem para um novo direcionamento. Então, a primeira inovação tecnológica, ela foi criada com as máquinas a vapor. Isso onde? Na Inglaterra, tá? Então, as máquinas a vapor, elas deram início à Revolução Industrial e à eclosão do capitalismo. Então, início da Revolução Industrial e a eclosão do capitalismo, ou seja, uma explosão, né, mundial, global do capitalismo. Além disso, buscou o quê? Buscou centralizar, né, ou buscou organizar a mão de obra assalariada. Então, aqui nós temos também a mão de obra assalariada. Nesse período, houve também uma exploração da mão de obra? Sim, porque a mão de obra, nesse período, ela começou a ser infantil e feminina, claro que com menos ganho. Então, o salário era bem menor para a mão de obra infantil e feminina. Então, a primeira fase, ela aconteceu lá na Inglaterra no século XVIII e ela veio se espalhando por toda a Europa, né, com a passagem do sistema de manufatura para o sistema fabril e com a invenção das máquinas de fiar, dos teares mecânicos, da máquina a vapor. E também foi uma fase de transição do sistema de produção artesanal para o sistema fabril. Então, essa parte aqui é muito importante para a gente saber, ó, foi uma fase muito importante na transição do sistema fabril, né, do sistema artesanal para o sistema fabril. Então, as corporações de ofício, né, que eram que as pessoas produziam seus artesanatos em casa, passou, né, as corporações de ofício, elas deixaram de existir e as pessoas começaram a trabalhar dentro das fábricas, né? E essas máquinas, elas começaram a ter diversas invenções, né? Foram surgindo novos modelos, novos formatos, até chegar aonde? Até chegar na segunda fase da Revolução Industrial. Então, quando nós falamos em segunda fase da Revolução Industrial, nós falamos que aconteceu lá nos Estados Unidos, no final ali do século XIX, né? No final do século XVIII e começo do século XIX, com as novas tecnologias, como os veículos automotores, aviões, carros, né, que fazem parte desse sistema, e também com a invenção da lâmpada, dos meios de comunicação, como telégrafo, telefone, televisão, cinema, rádio, né, e o avanço da medicina, que faz parte também da segunda fase da Revolução Industrial, que foi a chegada das vacinas, os antibióticos, os medicamentos, né, para combater vários tipos de doença. Então, também houve uma fase significativa ali na segunda Revolução Industrial. E a terceira Revolução Industrial, ela também foi liderada pelos Estados Unidos quando se deu as fontes de energia nuclear, né? Então, quando nós falamos sobre isso, nós pensamos ali no final da Segunda Guerra Mundial
E também deu início ao quê? Ao desenvolvimento da informática. Então começa ali na segunda fase, no final da Segunda Guerra Mundial, buscando o quê? Com esse desenvolvimento da informática? Buscando um desenvolvimento na área da comunicação e no sistema de informação. Então, houve melhorias no trabalho, houve também ampliação nos direitos trabalhistas já nessa terceira fase da Revolução Industrial, e o maior crescimento industrial foi no Japão. Então, quando nós pensamos nessa terceira fase da Revolução Industrial, nós vamos pensar no sistema de desenvolvimento do 5S, nós já vamos começar a pensar no sistema de desenvolvimento japonês, né, que o Toshio Ono ele implantou buscando o quê? Um sistema de produção por qualidade. Então, quando nós pensamos nessas teorias, nós estamos pensando no quê? No desenvolvimento da sociedade e no início do estudo da sociologia.